Em 1944, com o mundo pegando fogo no meio da Segunda Guerra, um economista chamado Friedrich Hayek publicou um livro que foi uma verdadeira bomba: O Caminho da Servidão. Era basicamente um alerta direto, sem rodeios, sobre os perigos do planejamento central da economia. Uma ideia que naquela época estava super em alta. Ok, mas vamos pensar aqui. Um aviso de 1944. Estamos falando de quase 80 anos atrás, num mundo completamente diferente. Será que isso ainda tem alguma relevância hoje? Ou será que as ideias do Hayek, na verdade, se tornaram mais urgentes do que nunca? É exatamente essa questão que vamos desvendar. A tese central do Hayek é, olha, um soco no estômago. A lógica dele é bem direta. Quando se entrega o controle da vida econômica para o Estado, inevitavelmente se entrega junto o controle da vida pessoal e política. É uma troca que ele via como muito perigosa. A promessa de segurança e ordem, mas o preço é a nossa liberdade. Vamos entender como ele chegou nessa conclusão. E para entender a força desse argumento, a gente precisa voltar no tempo. A mensagem do Hayek não surgiu do nada, né? Foi um verdadeiro grito de alerta no meio de uma tempestade histórica. Pensa só no cenário da época. O liberalismo clássico estava nocauteado depois da crise de 29. Na Europa, regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo, mostravam a força de um Estado que controlava absolutamente tudo. Do outro lado, a União Soviética expandia seu modelo de socialismo estatal. Para muita gente importante na época, o planejamento central parecia a única saída do caos. Hayek estava literalmente remando contra a maré. E é aqui que mora a grande armadilha, segundo Hayek. O caminho para a servidão não começa com um ditador gritando ordens. Não, ele começa com as melhores intenções possíveis. Começa com a promessa de uma sociedade mais justa, mais eficiente, toda organizada por especialistas. O ponto crucial é este aqui. Olha só o tamanho do poder que se concentra nas mãos de um planejador central. Perguntas que, no dia a dia do mercado, são respondidas por milhões de pessoas, cada uma fazendo suas escolhas, de repente passam a ser decididas por um grupinho. E para esse plano funcionar, o que acontece? É preciso impor prioridades, ignorar quem discorda e, no final da linha, usar a força para garantir que todo mundo siga o roteiro. Mas, por quê? Para Hayek, esse plano central estava fadado a dar errado. É aqui que entra que talvez seja a ideia mais genial dele, o tal do problema do conhecimento. Essa ideia é muito poderosa. Pensa assim, toda informação sobre o que as pessoas precisam, o que está disponível, qual a melhor forma de usar um recurso, tudo isso está espalhado como se fosse um quebra-cabeça de milhões de peças na cabeça de cada indivíduo. Nenhum comitê de gênios, nenhum supercomputador conseguiria juntar tudo isso em tempo real. Esse conhecimento é, por natureza, disperso. E aqui a gente vê a diferença de um jeito brilhante. O mercado, através dos preços, funciona como um sistema de comunicação gigantesco. Um preço que sobe está te dando uma informação, um que cai está dando outra. É um mecanismo que coordena todo aquele conhecimento disperso sem precisar de um chefe. Já o planejador central, ao trocar os preços por decretos, ele fica cego. Ele desliga esse sistema de informações e tenta pilotar no escuro. O resultado é quase sempre o mesmo: ineficiência, falta de produtos, desperdício. E aqui vem a parte mais perigosa. Quando o plano falha, a reação do planejador não é admitir o erro, é dobrar a aposta. A resposta é sempre mais controle, mais poder, numa tentativa desesperada de fazer a realidade caber no plano. Vira uma espiral viciosa. E é exatamente aqui que a crítica econômica do Hayek se transforma num alerta político muito sombrio. A falha do planejamento não é só um problema de gestão, sabe? Ela abre a porta para a tirania. Esse processo é gradual, é uma ladeira escorregadia. Ninguém acorda um dia e vota pela tirania. Tudo começa com a busca por um ideal nobre. Mas aí, quando o plano não entrega o que prometeu, o Estado precisa de mais poder para fazer dar certo. As liberdades individuais, que antes eram sagradas, começam a ser vistas como obstáculos. E a coerção, que era algo inaceitável, vira uma ferramenta necessária e, com o tempo, se torna banal. Em um dos capítulos mais impactantes do livro, Hayek faz uma pergunta muito desconfortável. Por que sistemas que prometem o paraíso na Terra tantas vezes acabam governados pelas figuras mais brutais? A resposta dele é que isso não é azar, é a lógica do sistema. Num sistema em que o Estado controla tudo, quem é que tem mais chance de chegar ao topo? Não são os mais bem-intencionados. São aqueles dispostos a usar a força, a ignorar a moral, a esmagar qualquer oposição. O próprio sistema seleciona os piores, porque as ferramentas do poder se tornam a intimidação e a violência. Outra vítima desse processo todo é o que a gente chama de Estado de Direito.
Porque, veja bem, uma coisa é viver sob leis gerais, que valem para todo mundo da mesma forma e protegem do poder arbitrário. Outra coisa, bem diferente, é viver sob decretos específicos, em que o governo decide quem ganha e quem perde. A lei deixa de ser um escudo para o cidadão e vira uma arma nas mãos do Estado. E isso nos leva a um ponto final, que é fundamental no argumento de Hayek, e muitas vezes é mal compreendido. A diferença crucial entre ser um país democrático e ser um país livre. Para Hayek, democracia é o método como se toma as decisões. Liberdade é o princípio que limita o que o poder, mesmo o poder da maioria, pode fazer. E uma coisa não garante a outra de jeito nenhum. Uma maioria pode, democraticamente, votar para oprimir uma minoria. Por isso, ele defendia que a liberdade econômica e o direito de propriedade funcionam como um muro de contenção, uma barreira contra o poder ilimitado do Estado, seja ele qual for. E olha, é importante deixar isso bem claro. Hayek não era um anarquista. Ele aceitava que o Estado tem funções importantes, claro, como garantir uma rede de segurança social mínima ou criar regras claras para o jogo do mercado. O que ele rejeitava com todas as forças era a intervenção que tenta substituir o mercado, que tenta ditar os resultados em vez de apenas definir as regras do jogo. Então, quase 80 anos depois, qual é o balanço final dessa obra tão influente e, vamos dizer, polêmica? Vamos olhar para os dois lados da moeda. Os críticos dizem que Hayek foi alarmista demais, que ele traçou uma linha reta inevitável entre qualquer tipo de social-democracia e o totalitarismo, subestimando a força das instituições democráticas para frear esse processo. Por outro lado, mesmo quem discorda dele reconhece que o livro levantou um alerta fundamental e atemporal sobre os perigos da concentração de poder e forçou todo mundo a debater a relação inseparável entre liberdade econômica e liberdade política. Isso nos leva de volta à pergunta inicial. O livro ainda importa? Bem, basta olhar para os temas que ele discutiu lá em 1944. São basicamente as manchetes dos jornais de hoje. Qual é o tamanho ideal do Estado? Como equilibrar a busca por segurança com a preservação da liberdade? Onde termina a democracia e começa o autoritarismo? No fim das contas, a reflexão que o Hayek nos deixa é esta. O caminho da servidão é uma estrada pavimentada de boas intenções. Começa com a promessa de segurança, de estabilidade, de um mundo planejado sem os riscos da liberdade. E no mundo cheio de crises, a tentação de entregar o volante para um planejador central é enorme. A pergunta que ele nos deixou, e que hoje ecoa mais forte do que nunca, é onde, exatamente, a gente traça essa linha e para qual direção estamos caminhando agora.